Testando, testando, exercitando aqui as cordas vocais. E aí, galerinha, tudo ok, tudo ok. Mais uma videoaula do professor Alain Calvé, que vos fala. Na verdade, gente, isso aqui será uma aula especial, no formato aulão. Tem muita gente ainda que não sabe o que é um aulão. O que é um aulão, professor? Olha a minha canequinha para poder preparar, que a aula vai ser uma aula diversificada, vai ser uma aula diferenciada. O aulão, para quem não sabe, é um formato de aula onde o nome aulão quer dizer o tempo que é demorado, é uma aula mais duradoura do que o normal de uma videoaula. E é aulão porque abrange vários conteúdos. Você tem aqui o pai dos burros, né? Que a gente vai se basear aqui no livro, e eu escolhi aqui algumas questões do livro didático, né? Lembre-se que o livro didático, gente, ainda é a forma mais indicada para você ser um aluno competitivo. Porque o aluno que se prende a livros é um aluno que estuda. Justamente, Tem outras ferramentas, claro, nós vamos já falar. Mas o aluno que tem o hábito de estudar ainda pelo livro didático, uma ferramenta que é o livro didático, é um aluno competitivo. Certo, gente? Se cuidem quem não estuda com livro didático. Porque aqueles que estudam com livro didático vão dar trabalho, não é nem nos vestibulares. Então, o aulão é uma forma de aula que você escolhe algumas questões. Você faz uma escolha de umas questões que possivelmente poderá estar no vestibular ou no Enem, e vai discutir as questões. Quando essa discussão acontece, você perde muito tempo sem nem perceber. Aí se torna uma aula demorada. A ideia é essa, o aulão é uma aula demorada. Não é você pegar uma questão de múltipla escolha, com as 5 alternativas, já marcar certa. Aí leu o enunciado, marcou a correta, terminou a questão, passa para outra. Não! A gente tem outros vídeos explicando no meu canal no YouTube, Alain Calvé, sobre o que é um aulão, certo? Mas sim, nós vamos estar baseados nesta aula especial no livro didático, certo? E no nosso site de referência aqui, que eu sempre uso, o nosso site de biologia, beleza? É um dos melhores, um dos 10 melhores sites. Então será uma aula solta, simples, como a maioria das minhas aulas ou videoaulas. Não tem uma estrutura, vocês podem observar, ainda uma estrutura física bacana, mas vamos chegar lá. Mas é uma aula convidativa, é uma aula bem simples, mas que dá para aproveitar muito conhecimento. Eu gostaria de ajuda de vocês assistindo essa aula, dando um cliquezinho lá bacana, para mim é suficiente, beleza? Então, gente, a questão de você saber estudar e como estudar, a hora que estudar, eu acredito que é muito variada em relação à individualidade de cada um. Tem alunos que conseguem assimilar muito rapidamente os conteúdos, outros têm mais dificuldade. Mas assim, de uma forma geral, tem que saber estudar. E tem muitos que não passam nos exames vestibulares porque ainda não se encaixaram numa forma ideal de estudar. Às vezes estuda bastante e não consegue, certo? Tem uma certa resistência a algum conteúdo, ou mesmo à redação, e não consegue se sair bem nos exames. Tempo de estudo é necessário. Você tem que saber escolher seu tempo necessário de estudo, de acordo com a sua necessidade também. Tem a questão da base. Tem uns alunos que não têm base, outros têm mais base, né? Mas assim, quando você está na vida escolar, a gente tem que se prender à aula e tentar absorver o máximo daquela aula. Tipo, 60% a 80%. Aquelas conversas paralelas atrapalham. Tem outra videoaula explicando também sobre essas dicas de como estudar e como aprender no meu canal. Então, eu sempre digo em sala de aula para o pessoal do ensino médio: a hora de aprender é na vida escolar. Porque cursinho é uma coisa muito jogada. Porque cursinho, entende-se que você já tem uma base. Então essa base você adquire na vida escolar. Então aproveite o máximo da aula.
retenham o conhecimento. É importante que vocês saibam reter o conhecimento. Não é decorar. Tem alunos que se preocupam muito, isso é fato, em fazer provas apenas. Ah, professor, quando é a prova? Ah, isso me deixa muito inquieto e triste ao mesmo tempo. Porque no caso da biologia, que não é uma disciplina muito fácil, em função da sua cientificidade, dos nomes técnicos científicos, para o cara absorver aquilo ali e reter. Então, o aluno se preocupa só com prova. Ele tem que aprender o conhecimento da biologia na vida. Tem que entender a biologia de um outro ângulo. Aprender para a vida, para levar para si. Porque a biologia ela vai te ser necessária por toda a vida. Ao acordar, você está estudando biologia já, gente. No café da manhã, os carboidratos, que te dá energia, alimento energético, nutrientes, para você conseguir sobreviver durante todo o dia com sua energia acumulada no organismo. A oxigenação do cérebro depende também dos carboidratos na respiração celular. Então você está estudando biologia. A biologia você tem que dar em sala de aula de uma forma que o aluno use-a no seu dia a dia, na prática, e entenda melhor o conteúdo dessa forma. Então não adianta decorar nada. Tenta reter o conhecimento de determinado conteúdo, até de outras disciplinas. Porque quando você retém, certo? Você absorve o conhecimento. Você não decorou. Eu costumo falar de uma memória chamada de memória RAM, que é uma memória automática de raciocínio. Não sei se foi eu que inventei isso. RAM é a memória automática de raciocínio. Que você aprende alguma coisa e você retém e armazena. Armazenou. Computador humano ou biológico é o melhor que tem, certo? Se você aprendeu no tempo certo, mais na frente, quando você voltar a estudar aquilo ali, a ler, simplesmente revisar, você vai lembrar mais facilmente, porque você aprendeu no tempo certo. Você não decorou. Aí você vai ganhar tempo com isso. Isso aqui eu já vi na vida escolar, em algum momento da aula, o professor falou, e eu realmente estava atento para aquilo ali e consegui aprender no momento. E aí eu guardei, eu armazenei. É isso, gente. Aí quando o aluno só decora para fazer prova, fatalmente, passado o tempo, ele vai esquecer aquilo ali. Olha, eu sempre digo, aprender é igual andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta não esquece nunca mais na vida. É ou não é? Aprendeu, não esquece mais. Outra coisa que eu costumo comparar, matemática, eu só sei a tabuada. Eu aprendi a tabuada todinha, nunca mais eu esqueci, porque eu aprendi, não decorei a tabuada. Então é assim, gente. Então, é uma dica, já que é um aulão, que eu falei que era um aulão diferenciado, com dicas e conteúdos, que nós vamos já ver alguns aqui, que sirva para vocês. Tentem aprender no tempo certo, quem está ainda na vida escolar, tentem assimilar o conhecimento e não apenas decorar e levar consigo. Não se preocupe, que teu organismo ele vai metabolizar tudo e vai guardar para você o conhecimento. Uma coisa que você tem e vale muito é o teu conhecimento. Ninguém pode tirar de você. Você pode não ter dinheiro, status, posição social, mas teu conhecimento ninguém consegue tirar de você. É seu, você adquiriu, é muito valioso. Então pense nisso, tá? Outra dica de estudo que você pode também estar usufruindo da minha ideia para você é utilizar as redes sociais como ferramenta de estudo. A questão das redes sociais que você costuma usar, nós, né? Pelo menos eu uso muito redes sociais para o meu trabalho. Divulgar biologia, interagir com os alunos, certo? Você pode utilizar as redes sociais como uma ferramenta de estudo, gente. Certo? Você pode conciliar, tentar conciliar as coisas. Mas tem muita coisa boa em diversas áreas nas redes sociais, vocês sabem disso, para você aproveitar o tempo que você usa de redes sociais também para se preparar para os exames vestibulares e para o Enem. Eu, pelo menos, eu tenho um grupo de estudos nas redes sociais, né, que é o Amantes da Biologia no Facebook,
certo? Tenho grupo de estudos também no WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social. Já há algum tempo, acho que mais de 2 anos que eu faço esse tipo de trabalho. Parece um trabalho um tanto voluntário, né? Mas eu gosto de contribuir, interagir. Então, quando você tem essas opções de ferramenta, saiba aproveitá-las. Olha, muitas das vezes o aluno não investe em internet para te dar um retorno. Às vezes usa muito a internet para outros fundamentos. Mas quem está se preparando, quem está estudando, tem que saber fazer uso da internet, é um investimento. Sabe o que acontece? Muitas das vezes eu tenho os grupos de estudo, gente, principalmente no WhatsApp, o aluno tem uma internet que deixa a desejar. Ele não consegue abrir os vídeos, não consegue abrir nem as imagens direito, que acaba o pacote, né? Então, quem ainda não trabalha, é a hora de sentar com os pais e conversar que você precisa de uma internet razoavelmente boa para estudar. A internet é uma grande ferramenta de estudo, basta saber usá-la, com disciplina. As videoaulas são necessárias porque elas te trazem uma coisa bem enxuta e com essência. Os professores são professores experientes que vão te mostrar exatamente aquilo que você precisa. Até para concurso, videoaula é uma ferramenta excelente. Pelo menos eu uso muitas videoaulas também para eu estudar. Veja bem, sou professor há 15 anos, mas ainda estudo, porque eu gosto de estudar. Eu peguei o gosto pelo estudo. Então a videoaula, tem amigos meus que conseguiram também passar em concurso só estudando pelas videoaulas. É só fazer seu horário. Gente, tempo de estudo é necessário, a agenda é necessária. Eu não preciso estar estudando até tarde da noite, que no outro dia eu vou perder meu rendimento físico, psicomotor, principalmente o psíquico, fica abalado, você fica estressado psicologicamente se você perde sono. O sono é necessário, é biológico, para reter o que tu aprendeu durante o dia. Estuda até determinada hora à noite, certo? Acorda cedo, aproveita mais o dia, faz exercícios físicos que te dá mais disposição. As bebidas energéticas, em pouca quantidade, ajuda. Porque o café, por exemplo, é uma bebida energética que tem substâncias que envolve o sistema nervoso. Nas primeiras doses, ela age estimulando. Em excesso, ela deprime o teu sistema nervoso. Parecida com o álcool. Porque veja bem, o álcool, nas primeiras doses, o álcool ele estimula a pessoa fica eufórica, né? Às vezes tem uns que estão no armário, sai do armário e assim por diante. Quem é tímido deixa de ser tímido. Mas se você exagera na dose, ele te deprime. Você fica com o sistema nervoso central deprimido. O café é bem parecido. As primeiras doses, ele te estimula. Então, é proibido tomar bebida energética para estudar? Não. Apenas que use-a em pequenas doses. E se usar em excesso o café, você vai ficar com o sistema nervoso deprimido, você não vai conseguir dormir, relaxar, porque o sistema nervoso está deprimido. E no outro dia você está derrotado. Simplesmente quem perde sono sabe disso. Então é muito mais louvável você ter algumas horas de estudo à noite e aproveitar as primeiras horas do dia. Não precisa passar a noite estudando, entenderam? É outra dica que eu dou. E a atividade física também é excelente para te dar disposição. Então tenham sua agenda de estudo. Mas o mais importante que a agenda de estudo é ter compromisso, objetividade para aquilo que você quer. Quando você tem essa objetividade, determinadas horas do dia é para eu estudar, independente de qual é a disciplina, você consegue alcançar com êxito. Você tem êxito no que você quer. Você vai ter êxito. Eu me lembro que quando eu fiz os meus vestibulares, eu não tinha essa objetividade, certo? Não tinha compromisso. Estudava, fazia outras coisas que não tinha nada a ver com o que eu queria. Não é que você vai abdicar de sair e relaxar um pouco. É só ter disciplina. Aí eu não conseguia me classificar nos vestibulares. Só foi o terceiro que eu fui ter compromisso. Foco. Aí eu, tranquilo. Então é isso. Basta ter objetividade, tempo de estudo, disciplina, utilizar as ferramentas que você hoje tem, investir numa internet legal. Algumas dicas que eu estou dando para vocês
vocês devem ter outras dicas, né? Leem bastante, use o livro didático como uma ferramenta de estudo para alunos competitivos, certo? Daqui a pouco a gente falar outras coisas aí, que o aulão é um aulão especial, né? Então eu escolhi aqui algumas questões para vocês. Primeiramente vou entrar com a bioquímica celular, depois a gente faz outros conteúdos aí, histologia, ecologia. Lembre-se, ó, ecologia, cerca de 40% das questões de biologia no Enem é meio ambiente e ecologia. Gente, meio ambiente e ecologia. Água é uma questão que com certeza estará presente no Enem. Ano passado foi aquela coisa toda, mas esse ano com certeza estudem a água. Estudem a água, tá? Mas aqui dentro da bioquímica tem uma questão que eu escolhi para vocês. Foi assim, a aula é meio solta, né? Não tem uma estética bacana ainda, que eu falei para vocês que eu estou começando. Não tem uma estrutura bacana ainda, física, né? Mas a gente tem aqui, dentro das substâncias orgânicas, né? E vocês sabem que tem as orgânicas e as inorgânicas. A principal substância, as principais substâncias inorgânicas é a água, a própria água, né? E os sais minerais. Aí as orgânicas tem carboidratos, lipídios, proteínas, certo? As vitaminas e os ácidos nucleicos. Tenho videoaulas também de bioquímica celular, certo? Mas essa aqui é no formato aulão. Uma questão aqui do Ceará, certo? Tem alguém do Ceará assistindo? Fortaleza, Pacajus, né? Pacajus. Substâncias que compõem seres vivos são feitas algumas afirmações. Veja bem como é que é o aulão. Aqui tem várias afirmativas, é uma questão de somatório, né? Carboidratos, lipídios, 01. Carboidratos, lipídios e vitaminas são fontes de energia para os seres vivos? Bem, aí eu já digo que não, porque, gente, vitamina, fonte de energia, vitamina não é energético. Vitamina é uma substância reguladora do organismo, ela é necessária em pequenas quantidades, né? Na afirmativa 2 tem: a água é a substância encontrada em maior quantidade nos seres vivos. Lógico, a água, a nossa composição química em abundância, a composição química do organismo, a maior quantidade em abundância no nosso ser vivo, no ser vivo, na constituição do ser vivo, qualquer ser vivo, é a água. O nosso peso é proporcional à quantidade de água que tu tens no teu organismo, cerca de 65% a 70%. O nosso peso é só água. Então ele fala aqui que a água é a substância encontrada em maior quantidade nos seres vivos. Mas quando a gente estuda a água, a gente estuda a água relacionada à sua quantidade, que varia, né, em relação à quantidade, entre espécies, né, entre as reações onde ela é realmente mais necessária, as taxas metabólicas que precisam mais de água. Então tem os fatores que influenciam nessa quantidade de água no organismo, certo? Idade, né? Você sabe que quanto mais o ser vivo for, mais água ele tem. Se você for comparar, por exemplo, o feto com o recém-nascido, quem tem mais água? O feto. O recém-nascido com a criança, quem tem mais água? O recém-nascido. A criança com o adulto. A criança tem mais água, mais nova que o adulto, então tem mais água, tem menos idade. O adulto com o senil. Senil são as pessoas mais idosas. O senil tem mais água. Então, quanto mais novo o indivíduo, mais água ele tem. De acordo com as reações químicas no organismo que necessita da água, por exemplo, quem tem mais água é quem tem maior atividade metabólica. Por exemplo, eu pego um tecido nervoso, comparo com o tecido ósseo. Quem precisa trabalhar mais, reagir mais, é o tecido nervoso. Tem maior taxa metabólica. Reações químicas mais necessárias, preciso da água, é no tecido nervoso. Certo? Entre espécies, eu pego uma água viva, que é um quinidário, ou célula inteirada, antigamente chamado água viva, e comparo com a semente de feijão, por exemplo. São duas espécies diferentes, planta e animal, certo? Quinidário e planta. O que tem mais água? A água viva, o nome já diz, 98,5% do corpo da água viva já vive na água, tem mais água do que uma semente de feijão, certo? Então a taxa de água varia entre espécies também. Belezinha? Então a questão continua. Além de sua função energética, vejam bem,
Os carboidratos estão presentes na formação de alguns componentes estruturais dos seres vivos. Componentes estruturais dos seres vivos. Correto, gente. Se a gente lembrar, por exemplo, da quitina. Quitina é um polissacarídeo, é um carboidrato. Fazem parte da estrutura, por exemplo, dos artrópodes. Presente no corpo dos artrópodes. Para evitar a desidratação, da proteção. Quitina. Aquela casquinha do caranguejo. Ali tem que preenchida de quitina. É diferente de queratina. Queratina é proteína. Então os carboidratos fazem sim parte da estrutura dos seres vivos. Beleza? Aí tem, na 08 tem assim, é uma questão de somatório. Os lipídios constituem o principal componente estrutural dos seres vivos. Lipídios estrutural. Estou acabando de falando que os carboidratos que é estrutural. Lipídios é gordura, né? Lipídios. Estrutural, não, né? Lipídio, armazenamento, né? Vamos dizer assim. Proteção contra choques mecânicos. Lipídio, regulação térmica, que é gordura, né? A questão dos ursos polares. Então, estrutural não, né? Aí tem a 16. Os seres vivos apresentam composição química mais complexa que a matéria inanimada. Os seres vivos apresentam composição química mais complexa que a matéria inanimada, sendo formados por substâncias orgânicas, como proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e ácidos nucleicos. Acabei de falar. Substâncias orgânicas. Corretíssimo. Então, quais são os itens corretos? 2, 4,